Olá, meus amados, queridos e abnegados servos de Deus. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Sou o vosso amigo, pastor Daniel Fontinelli, da Assembleia de Deus no estado do Piauí, capital Teresina. Hoje eu quero falar de um assunto que vai mexer com você, que é um assunto muito curioso, que não deveria de fato acontecer em nosso meio cristão, mas infelizmente acontece, que é o cristão e a mentira. Até quando a mentira pode interferir na comunhão do cristão com Deus? Até quando a mentira pode atrapalhar o cristão? Então hoje vou falar sobre a mentira, o cristão e a mentira. E dentro deste contexto eu vou falar e mostrar alguns personagens bíblicos que mentiram para não perder suas vidas. E teve um personagem bíblico que mentiu e não teve a reprovação de Deus por ter mentido. Nós vamos analisar com muito cuidado, minuciosamente, esse texto hoje. Mas antes quero pedir que você deixe o seu like, seu joinha, inscreva-se em nosso canal. Vou deixar aí embaixo do vídeo a descrição. E você poderá também, através do site www.upbooks.com.br, adquirir o meu dicionário bíblico e etimológico Fontinelli. Eu quero ler com você em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, quando a palavra do Senhor categoricamente fala, expressamente fala a respeito da mentira. Ou seja, a Bíblia ela é clara quando ela fala sobre muitos assuntos importantíssimos. E esse é mais um assunto importante. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. E ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e pratica a mentira. Muito bem. Dentro desse texto, eu quero aproveitar para falar do contexto. Aqui no contexto do texto fala que de fora ficarão os cães, que são os maus obreiros, os falsos obreiros, os idólatras, que são aqueles que praticam a idolatria, os feiticeiros, que são aqueles que querem atrair as pessoas para si, e os que amam e praticam a mentira. Isso mesmo. A mentira por si só, ela não leva o cristão à condenação quando esta mentira ela é para você se proteger. Mas quando a pessoa ama e pratica, quando a pessoa mente por prazer, para prejudicar a outros, para prejudicar a terceiros, então esta mentira pode trazer consequências irreversíveis. Quero deixar bem claro para os senhores, para as senhoras, para todos que estão ouvindo, assistindo esse vídeo, que eu não sou a favor da mentira, que o cristão não deve mentir, e que nem em um momento eu estou induzindo ou dizendo que o cristão deva mentir. Mas quero falar expressamente que a Bíblia mostra que homens de Deus no passado mentiram. Mentiram e mentiram feio. Ora, meus amados irmãos, a Bíblia diz em Gênesis capítulo de número 12, versículos 13, 18 e 19. Um homem muito importante na Bíblia, um personagem importantíssimo na Bíblia, chamado Abraão. Abraão era chamado de amigo de Deus. E quando ele foi para o Egito com a sua esposa, ele disse para ela: quando os egípcios perguntarem sobre você, você não diz que é minha esposa, porque certamente, sabendo que você é minha esposa, como você é muito bonita, eles vão me matar e vão ficar com você. E quando eles chegaram no Egito, que perguntaram para Abraão e para ela e para seus servos, criados, quem era aquela mulher tão bonita, e eles divulgaram essa informação para o rei, então ele disse: ela é minha irmã. Ela também disse: ele é meu irmão. Ora, claro, ela era irmã dele, meia-irmã, filha de Terá com outra mulher.
era meia-irmã de Abraão, mas era esposa de Abraão. Abraão mentiu. Ele disse que ela era sua irmã. Quando o rei percebeu que se tratava de sua esposa, então ele repreendeu Abraão e mandou que ele fosse embora, para que a maldição não caísse sobre o seu povo. A sequência deste ato aconteceu também no livro de Gênesis, no capítulo 26, do versículo 6 ao versículo 11, quando Isaac também desceu para uma terra distante, que era chamada de Gerar. Ele foi com a sua esposa, e lá ele pediu que a sua esposa dissesse que também era irmã dele. De fato, Rebeca era sua esposa e não sua irmã. Mas o rei, olhando pela janela, ele viu que Isaac estava namorando com Rebeca. A Bíblia usa a expressão brincando, que na verdade é namorando. Ela disse que era irmã de Isaac. Isaac disse que Rebeca era sua irmã, mas de fato eles eram casados. Não deixou de ser aí uma mentira. Quando Balaque mandou que Balaão amaldiçoasse Israel, Números capítulo 23, versículo 19, Balaque mandou que Balaão amaldiçoasse a Israel. Mas Deus apareceu a Balaão e disse para ele, ao invés de amaldiçoar, ele deveria abençoar o povo de Deus. Então, quando Balaão se apresentou a Balaque, Balaque perguntou, e aí, você amaldiçoou o povo? Ele disse, como poderei eu amaldiçoar um povo que Deus abençoou? Escute, Balaque, atente para o que eu vou te dizer. Inclina os teus ouvidos para ouvir o que eu vou te dizer. Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que minta. Ele está dizendo que o homem é mentiroso. Ele está dizendo, afirmando que o homem é mentiroso, mas que Deus não mente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, observando pelas entrelinhas deste contexto, observamos atentamente que Deus não mente, mas o homem é mentiroso. A Bíblia diz claramente que aquele que diz que não mente, já está cometendo pecado. E por que que o homem é mentiroso por natureza? Porque ele herdou a natureza adâmica. E a mentira, ela tem atrapalhado a muitos na caminhada. A Bíblia diz, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 13, no versículo 18, que havia um profeta em Betel, que havia descido para Judá, ou seja, ele era de Judá, e havia descido, ele era de Betel, perdão, e havia descido para Judá. E lá ele profetizou contra o rei Jeroboão. E quando ele voltava da sua missão, havia um velho profeta em Betel. Em Betel havia um velho profeta. E esse velho profeta, ele então perguntou para os seus filhos quem era aquele profeta que havia operado tantas proezas ali em Betel. E os seus filhos disseram quem era ele. E ele mandou que abaldasse o seu jumento e foi à procura daquele profeta. E encontrando-o debaixo de uma árvore, perguntou-lhe, você é o profeta que veio de Judá e que profetizou aqui em Betel e fez milagres em nome do Senhor? Ele disse, sim, sou eu. Ele disse, então quero te convidar para que você volte para comer pão comigo na minha casa e beber água na minha casa. E o profeta disse, eu não posso voltar, porque o Senhor me disse que se eu voltar pelo caminho que eu vim, então eu morrerei. Ele disse que eu não devo comer pão e nem beber água na casa de ninguém. Então o velho profeta disse, eu também sou profeta. E Deus falou comigo que você deve voltar comigo. Acreditando no velho profeta, ele então voltou. Só que quando eles terminam de comer, o velho profeta é tomado em profecias. O Espírito do Senhor entra no velho profeta e diz para o profeta que ele tem sido leviano, desobedecendo a palavra de Deus, e por essa razão iria morrer. De fato, um leão o devorou e ele morreu. A Bíblia diz, e o profeta velho, ou o velho profeta, ele mentiu. Ele mentiu. Por que que ele mentiu? Por uma permissão de Deus. Não que Deus aprove a mentira. Deus não concorda com a mentira. Mas estou citando, mostrando 3 personagens bíblicos que mentiram. Um foi Abraão,
o outro foi Isaque e o outro foi o velho profeta de Betel, que mentiu para o profeta que veio de Judá. A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O cristão não deve, em nenhuma circunstância, mentir. Deve falar sempre a verdade. Lembro-me de uma história de um menino que derrubou os pratos em sua casa e ele quebrou alguns pratos e a sua irmã, o pressionando, disse que ia contar para sua mãe. E para que ela não contasse, o irmão disse: eu te dou o que você quiser, faça o que você quiser. Ela disse: você vai passar uma semana me servindo café, almoço e janta na minha cama. E ele começou a atendê-la, fazendo assim o que ela havia determinado, até que ela começou a esnobar dele, começou a debochar dele, e ele então perdeu a paciência e resolveu contar tudo para sua mãe, porque ele leu a Bíblia Sagrada, e a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele disse: mãe, eu quebrei alguns pratos da senhora sem querer, não foi de propósito, a senhora vai me bater por isto? Ela disse: porque você falou a verdade, eu não vou bater em você. Ou seja, falando a verdade, ainda que venha doer, ainda que venha nos trazer grandes consequências, mas é o melhor caminho, é falar a verdade. Lembram de Ananias e Safira, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, do versículo 1 ao versículo 10? Eles mentiram ao Senhor quando venderam sua propriedade, retiveram parte do dinheiro e entregaram apenas uma parte. Mas o apóstolo Pedro disse: vocês não estão mentindo aos homens, vocês estão mentindo ao Espírito Santo. Meu amado irmão, cuidado com a mentira. A mentira poderá te trazer consequências irreversíveis. A mentira poderá estragar a sua caminhada. A mentira poderá fazer de você uma pessoa leviana, uma pessoa que vai perder o temor a Deus, perder a vontade de servir a Deus e, acima de tudo, a sua comunhão você vai perder com Deus, e você vai perder também a credibilidade, porque muita gente vai deixar de confiar em você simplesmente porque você mentiu. A Bíblia condena os que amam e praticam a mentira. É a pessoa que mente por prazer, mente para prejudicar a outrem. Isto é que é prejudicial. Desejo do fundo do meu coração que você tenha entendido essa mensagem e tenha sido abençoado em nome de Jesus.